e porque nós temos entendido o nosso propósito, e também porque nós queremos receber uma porção da parte do Senhor, amém? Aquele que busca, encontra, aquele que bate, a porta se abre. Então eu quero dizer que você está no lugar certo, em nome de Jesus, amém, queridos? Glória a Deus. Eu quero aqui dar continuidade a um assunto da semana passada. Quantos lembram do tema do assunto da semana passada? Quanto que é? Qual é o nome do tema? Como? Quase. Por que quase? Porque talvez alguns aqui, assim como eu comentei, quase foram ricos. Quase chegou naquele ponto desejado. Quase. Eu falei de um autor que comenta de pessoas subprodutivas. O que vem a ser pessoas subprodutivas? São pessoas que têm um potencial nítido, notório, palpável ali, uma graça, habilidades verbais, de comunicação, de artes. A pessoa, você vê e fala assim, essa pessoa, ela vai ser, é um artista, né? Quantos tiveram essa convicção, vendo uma criança? Quem ensinou isso para essa criança, tão inteligente e tal? Mas, daí fala assim, daí a pessoa, ela cresce, passa a vida toda dela, e se torna um adulto, às vezes até infrutífero, sem perspectiva, mais morto do que vivo. Aí alguém pode dizer, mas a diferença desse daqui, que não deu certo, desse que deu, a gente tem resposta para tudo, não é verdade? A gente fala assim, sabe por quê? Foi os pais. Os pais não souberam aproveitar a oportunidade. Não, mas os pais souberam. Pagaram curso, foram atrás, até eram cristãos, oraram. Mas foi a política, foi a economia, foi a sociedade. Não, a economia, ela era conveniente, ela estava num momento bom para investir, para fazer, mas não fez. Mas foi por conta da questão social. Não, mas também uma pessoa que todos gostavam dela, honrada. Pessoas subprodutivas. Talvez você conheça alguém assim na sua vida. E eu comentei, eu fiz aqui, tem muitos casos na Bíblia de pessoas que chegaram lá, até se colocar a imagem, se vocês tiverem aquela imagem do slide, ali, eu garimpando ali em Minas Gerais, tentando achar ali uma veia de pedra, daqui a pouco vai colocar ali. Então muitos personagens bíblicos chegaram lá, conseguiram, e eu quero declarar que muitos aqui, talvez, o diabo até colocou uma mentira, você é um dos quase. Até falou assim, você é meu, você é um dos quase. Mas eu quero declarar, lançar uma palavra sobre a sua vida. Você vai chegar lá em nome de Jesus. Você não faz parte do time dos quase. Você não vai chegar lá na frente com arrependimentos. A gente falou um pouquinho semana passada. Você se arrepende mais daquilo que você fez ou daquilo que você deixou de fazer? Às vezes nós se arrependemos. Eu fiz muita coisa errada. Mas você está aqui, mesmo com tudo de errado. Sabe por quê? Disso você não vai se arrepender, porque você já fez, você já provou, você já sabe o resultado. Mas sabe a pior coisa? É nós nos arrependermos daquilo que nós deixamos de fazer. Sempre vai vir uma questão na nossa mente. Mas se eu tivesse feito? Mas se eu tivesse? Mas quase, não fez. Quase fiquei grávida. Não é, Edu? Quase. Eu também, quase. Quase, não tem quase. Ou a mulher está grávida, ou não está.
quase fiquei rico. Ou está rico ou não está. Quase. Então nós falamos um pouquinho sobre isso. E eu comentei aqui algumas características de pessoas, alguns sintomas que levam essas pessoas a quase atingir o seu propósito como pessoa e como reino de Deus, como propósito também ministerial. E nós falamos aqui de Caim. Começou bem, foi o primeiro a pegar, a meter a mão no bolso, surgiu dele a ideia, não foi de Abel, foi dele. Eu quero dar uma oferta para o Senhor, eu quero dar aqui algumas primícias daquilo que o Senhor tem me dado. Ele era agricultor, e ele estava dando para o Senhor ali. Mas só que veja só, muitas vezes nós estamos aqui no reino do Senhor, mas, veja só, o Senhor não pediu nada, o Senhor não está requerindo nada de nós, mas a gente tropeça nas nossas próprias pernas. Caim tropeçou na sua própria perna. Nós ouvimos aqui a pastora Miriam ministrando outro dia, ele tinha algo que nós falamos aqui, que a pastora Miriam falou, que um espírito de autopreservação, ou seja, de o melhor para mim, de ter o melhor para mim. Queria o melhor para ele. Falei também aqui de empresários, de pessoas que estão passando por dificuldade, mas não abrem mão, não, mas sabe o que é? Não abro mão da TV a cabo. O que TV a cabo? É para mim, em casa eu tenho assistido o jogo do Corinthians lá, a Liga Inglesa, e não sei o quê. Isso é espírito de autopreservação. Caim tinha isso. Sabe de uma coisa? Não reconhecia. Não tinha o coração. Quando matou o irmão, sabe o que fez? Preservação de novo. Autopreservação. Fugiu do confronto. Ele podia ter chegado para Deus e falar assim: Deus, me perdoa. Eu errei. Eu aprendi com a oferta do meu irmão e eu quero fazer igualzinho Abel fez. Igualzinho, porque ele fez o certo. Abel fez. Mas não houve arrependimento no coração dele. E eu quero falar aqui, hoje, com vocês, de mais um personagem que quase foi o libertador do povo de Israel. O povo de Israel teve outros libertadores, mas esse aqui, sabe quando aquela pessoa, ela é escolhida, ela é requerida, ela é desejada pelo povo, ela é desejada até por Deus, agradou o coração de Deus, foi escolhido por Deus. E nós vemos aqui que Saul, está lá em 1 Samuel 10:2, diz que o Senhor ungiu ele como líder da herança dele. Queridos, sabe o que é um líder da herança do Senhor? Quem que é a herança do Senhor? Faz assim, nós somos a herança do Senhor. Naquela época, existia o povo, e o povo, o Senhor considerava como a sua herança. E ele falou assim: Saul, você vai ser o líder, é a pessoa que vai estar à frente da menina dos olhos do Senhor. Deus fala isso para Saul. Começou bem, repita, começou bem. Começou bem, uau, ele vai ser o libertador sim, do povo, vai ser, mas só que ele tinha alguns probleminhas, digamos assim. Primeiro, talvez, muitas vezes confundam, as pessoas chamam de falsa modéstia. O que é falsa modéstia? É eu chegar para o Ronaldo e dizer assim: Ronaldo, você é um líder excelente, você é o cara, você está fazendo mesmo, está liderando, está pastoreando, está supervisionando. Eu fui numa célula dele, a líder falou: não, Ronaldo, o Carlão, Ronaldo tem vindo aqui, então está fazendo um bom trabalho. Aí eu falo para ele assim: Ronaldo, glória a Deus pela sua vida, pelo líder excelente que você é. Aí ele fala assim: não, eu não presto, eu sou
um lixo, eu sou um condenado, um safado. Eu falei, não, você é um líder, você é poderoso. Deus falou para Saul, você é o libertador do povo de Israel. Esse camarada, ele não se enxergava como rei. Ele não se enxergava como libertador. Sabe o que é isso? É uma deformação. Aonde? Na identidade. Você sabe quem é você em Jesus Cristo? Quantos sabem quem é você em Jesus Cristo? Nós precisamos saber quem nós somos em Jesus Cristo, porque a primeira mentira que o diabo falar para você e para mim, a gente acredita. Na internet, daqui a pouco você vai encontrar alguém lá fora. Você é daquela igreja ali? Célula? Discipulado? Ó, cuidado, hein? Aí você vai, é mesmo, né? É mesmo, meu Deus. Aí vai lá na internet, porque tem um monte de lixo em tudo. Aí você vai lá, olha, meu Deus. Quem é você em Cristo Jesus? Você tem que ter convicção. Você está aqui perdendo o seu tempo. Saul não tinha essa identidade, essa convicção. Ele não agia como rei. Ele não se via como rei. Por conta dessa crise que ele tinha de identidade, gera incredulidade. A falta de identidade gera incredulidade no nosso coração. O que fez Saul fazer parte da lista dos quase. Quase foi um rei segundo o coração do Senhor. Nós precisamos se assumir quem nós somos em Cristo Jesus, amém? Ele era religioso. Sabe o que é o religioso? É alguém que vai, sei lá, vou falar, o pastor Emerson pregou de camisa polo hoje. A barba, se passar um algodão lá, fica o algodão. Ele esqueceu de talvez fazer a barba hoje. E tal, a pessoa religiosa. Outra coisa, sabe aquela pessoa preocupada, que nem os fariseus, Saul, era dessa linhagem também, que preocupado, o que vão pensar de mim? Você já pensou isso? Já pensou assim? O que vão pensar de mim? O que vão falar de mim? Então, por fora, bela viola, mas por dentro é pão podre, pão bolorento. É que nem o camarada do louvor se converteu, e logo, rapidinho. Por isso que é importante ter critério na igreja, estava lá no louvor e tal, e ele chegou um pouquinho, porque o pessoal aqui ensaia do louvor, ensaia, viu? Aí, a pessoa chegou mais cedo e estava lá, e pegou o violão e tal, e começou a tocar, aí baixou ali uma unção e começou a cantar, no Rio de Piracicaba, e bem nessa hora, entra o pastor lá no fundo, foi lá que eu me batizei. Será que você está preocupado também? O que estão pensando de mim? Deixa eu me alinhar aqui. E tal. O pastor chegou, a gente muda até a voz. Então, queridos, na cela e tal. E muda a forma de falar, a forma de agir. Saul era assim. Tanto que quando ele erra, ele fala para Samuel, não, Samuel, tá bom, Samuel. Vamos fazer de conta que nós somos amiguinho aqui, e vamos ali e tal. Já era, Saul. Deus rasgou, filho, Deus rasgou seu ministério, seu reinado hoje. Já era. Desobediente. Quase. Alguém que quase preocupado com as aparências, em agradar pessoas. Pensa no camarada precipitado. Aqui não tem ninguém precipitado, é aquele que você começa a falar ali, a pessoa ela fala a frase final, ela termina a frase, ela termina a conclusão. Fala, calma, peraí, mas você não deixou nem eu molhar o bico aqui, calma, deixa eu terminar de explicar a situação. A pessoa, você está falando, sabe o precipitado como ele pensa? Quando você está falando, aí ele não vê a hora, ele começa a pensar naquilo, na resposta, e fica até perto da concentração, ele vê só sua boca fazendo assim, ó. Ele não está ouvindo nada você falando. Daí ele vê que você para de falar, aí ele dá a resposta. Eu falei, não, filho, calma, você não me ouviu, ouve de novo, presta atenção no papai. Aqui, olha aqueles meus lábios aqui, presta atenção, abre o olhinho. Pessoas precipitadas. Você já viu pessoas que você vai dar uma notícia de alguma mudança, de alguma alteração, de alguma mudança de padronização, seja lá o que for.
Eu penso, meu Deus, acabou meu mundo, agora. Calma, espera aí. Queridos, quem que é o nosso Deus? Quem que é o nosso Deus? Nós estamos aqui servindo a quem? Nós somos refém das circunstâncias? Ou nós dependemos de um Deus vivo que pode todas as coisas? A sua resposta vem da sua preocupação, a minha, inclusive, faz tempo já, meus discípulos sabem disso, não que eu seja amoroso, porque tem situações que nós precisamos ser rápidos, exige celeridade, mas tem coisas, queridos, meus discípulos já sabem, vamos orar a respeito disso, vamos orar, tem coisas que o tempo, ele é o veneno, porque ele é o nosso inimigo, mas tem coisas que o tempo é o tempo que nós vamos buscar do Senhor, para quê? Para nós não errarmos. Outra coisa, muitas vezes nós somos agudos, apesar dessa carinha aqui, né, angelical, pensa num camarada, uma vez eu ouvi do pastor Gumer, pensa na minha língua, era que nem uma espada assim, a pessoa, ela falava, eu já enfiava a espada, e o pastor Gumer uma vez, como discipulador, que me ama e me amava tanto, ele permitiu que eu fosse pastor aqui, glória a Deus por isso, e um dia ele falou, Emerson, você é muito agudo, muito áspero, muito amargo nas suas palavras. Saul era esse naipe também, o negócio dele, né, é sanguíneo, a pessoa já pisou no calo, antes de perguntar o que aconteceu, de saber o que aconteceu do outro lado, já mete a espada, ou seja, mata e depois pergunta o que aconteceu. Já matou, já era. Saul era essa pessoa. Mas só que chegou um dia, também ele não dependeu mais de Deus. Quantos aqui dependem de Deus? Quando você falar assim, eu sou autossuficiente, não dependo mais de Deus, eu não preciso orar, eu não preciso mais buscar o Senhor, não preciso ir na célula, no Tadel, no culto. Aí, é o que foi ministrado domingo aqui, o Senhor tira o castiçal, Ele tira a presença dEle de nós. E o Senhor fez isso com Saul, tirou a presença dEle, isso está lá em 1 Samuel 16,14, fala que tirou, e ainda entrou uns bichos ainda, atormentador na vida dele. Essa é a grande verdade sobre a vida de Saul. Entrou uns bichos lá para atormentar a vida dele, porque a Bíblia fala que a casa vazia, adornada, limpinha, agrada, não agrada? Os bichos voltam e traz outros 7 para morar naquele lugar. E com Saul não foi diferente. Uma coisa também que acontecia com Saul, dentro desse conflito de identidade, hoje, eu quero falar aqui para os maridos, para os homens. Quantos homens nós temos aí? Levanta a mão assim. Mesmo que você seja solteiro, não é casado não. Homem. Saul, ele era um candidato a ser, nos dias de hoje, se Saul estivesse aqui hoje, seria um candidato a ser um marido banana de uma mulher abacaxi. Essa é a grande verdade. Alguém que é sempre por trás, sempre na retaguarda. Hoje, eu quero ser franco com a igreja aqui, quando nós temos treinamentos da área infantil, nós temos hoje conferência da família, desculpa maridos, mas as mulheres, elas estão à frente. Algumas mulheres estão até recuando, porque elas estão clamando, marido acelera, avança, vai para frente. Mas o marido, ela está indo, então eu fico aqui. É uma postura que deixa essas pessoas fazendo parte do time do quase. Quem que leva os filhos para tomar vacinação? Quem que leva os filhos no dentista? Apesar que a gatinha foi hoje, né, levar o Vini para o dentista. Mas quem que leva? Sempre. Quem que vai na reunião de escola? Quem que vai, mulheres, na reunião de escola? Mulheres. Falta identidade. Saul tinha um problema de identidade, queridos. Eu quero dizer uma coisa, que o diabo, desde o nosso nascimento, quando nós somos ainda pequeninos, ele fica observando e querendo deformar a nossa identidade, buscando ali
muitas vezes até na nossa masculinidade, nas mulheres, deformando. Ah, será que eu sou homem? Será que eu nasci para liderar uma casa mesmo? Será? Será? Querido, eu quero dizer que você vai liderar a sua casa. Essa é a identidade que o Senhor tem para a sua vida. Posso ouvir um amém dos homens aí? É para isso. Você não vai ser um quase, mas você vai acertar o alvo em cheio em nome de Jesus. Posso ouvir um amém? Não vai ser alguém precipitado, em nome de Jesus. Eu quero só falar de mais um aqui, rapidamente, e eu vou encerrar. Eu estou falando aqui de características de alguns homens de Deus que ficaram à margem do propósito do Senhor. Queridos, quem que foi o sucessor de Elias? Quem sucedeu Elias? Quem? Eliseu. Quem sucedeu Eliseu? Quem deveria suceder Eliseu? Essa é a pergunta correta, né? Teve um camarada chamado Geazi, repita, Geazi. Começou bem. Esse camarada, talvez seja muito até de nós aqui, pessoas que estão chegando na igreja, e, Geazi, vem aqui, você vai ser discípulo aqui do pastor Cleiton. Geazi, vem aqui, o pastor Cleiton que vai discipular você. Esse camarada abriu mão de talvez estudo, abriu mão da casa, abriu mão talvez de uma namorada bonita que estava lá. Sabe para quê? Para servir o profeta. Para servir o profeta Eliseu no propósito de Deus. Aí você vai falar assim, serviu muito. Inclusive Eliseu achou ele lá, porque Geazi provavelmente era um dos ali profetas remanescentes ali do ministério de Elias. Todos lá desanimados, Eliseu falou, vem aqui, no meio de todos eles, prepara aqui uma comida para os profetas, para nós. E ele preparou, e ele começou a seguir ali, Eliseu. E um dia, porque queridos, é no meio da pressão, tem gente pedindo para sair a tentação, tirar o sofrimento desse, Senhor, chega de sofrimento, de tentação. Eu tenho uma notícia para você, o grande privilégio nosso, é viver no meio do monte de oportunidade de pecar, de ser tentado e pecar. Pastor, o que você está falando? É verdade, de achar uma carteira cheia de dinheiro, de ter umas facilidades no trabalho, para você surrupiar algo, para você olhar uma porcaria na TV, está cheio de oportunidades. Mas só sabe a grande vantagem? É uma coisa chamada livre-arbítrio. O Senhor está dando para você a escolha de dizer, eu sou de Deus, eu sou do Senhor. E Geazi, talvez ele tinha muitas oportunidades ali. E um dia, o rei da Síria mandou ali um empregado dele, ali o chefe da segurança, falou, Naamã, se tem um profeta lá que cura, vai lá. Estava com lepra, estava morrendo. E foi à procura de Eliseu. E chegando Eliseu falou assim, amigo, vai lá no rio Jordão e mergulha ali 7 vezes. E ele fica bravo, Naamã fala assim, lá nos rios, lá de onde eu moro, né, lá em Paranapanema, tem umas águas bem melhor do que essa. Se for para nadar, eu nado lá. Eu não vou nadar aqui no Tietê. Aí, olha só, os empregados ali, Senhor, mas ele pediu uma coisa tão fácil, né? Se tivesse pedido uma coisa difícil, tão facinho, vai lá e pula no rio Tietê. Quem sabe o senhor não é curado. Ele foi lá e assim foi curado. E ele procura Eliseu para agradecer. Pensa na gratidão que ele tinha ali, esse general, teve, né, por Eliseu. E chegou agradecendo, inclusive o rei dele tinha mandado muito tesouro, prata, especiarias, tecidos, para ele comprar, inclusive, a bênção. Falou assim, vai lá e presenteia, para você ter a sua cura. E ele foi curado, e ele oferece ali tudo aquilo para Eliseu. E Eliseu fala assim, não, eu não quero, aquilo que o Senhor me deu de graça, você também vai receber
de graça. Naamã, talvez, não entendeu muita coisa, mas ele vira ali de costa com a sua comitiva e parte para a sua terra tão feliz porque tinha sido curado da lepra. Geazi, vendo tudo aquilo, pensou, meu mestre está ficando louco. Naquela época tinha escola de profetas. Ele não sabe que a gente está numa pendenga lá na escola de profeta. Inclusive estamos ali com o aluguel atrasado. Cortaram a nossa luz. Nós estamos comendo lá só ovo. A gente podia pegar essa grana aqui e comer filé mignon. Eliseu está maluco. Não tem dispensado esse camarada. Sabe de uma coisa? Eu vou atrás. E Geazi corre atrás. Já estava lá adiante. E fala, vem cá, Naamã. Sabe de uma coisa? Mentira. Fala, mentira. Queridos, a mentira tem perna curta, né? Tem um ditado. A mentira nos leva a fazer parte do time dos quase. Mentirinha, mentirona, não importa, mentira. Mentiroso. Chegou 2 profetas lá de tal lugar e ele pensou bem na sua proposta. E se você puder dar 35 quilos de prata, o meu chefe aceita sim, pode dar. E também 2 peças aí dessa roupa que você tem aí. E Naamã falou, ok, ao invés de levar 35, leva 70 quilos. Está aqui a roupa também. E leva, ele vai lá e guarda tudo aquilo. E ele tem, logo depois, e olha só como é interessante, queridos, essa palavra é para nós que estamos na igreja, porque Geazi, se você pensar no seu juízo normal, para onde que ele iria com esse tesouro? Ele iria para onde? Gastar em algum lugar, né? A Bíblia fala, o sujo, suje-se ainda mais. Eu vou pegar esse dinheiro, eu vou torrar com as meretrizes, eu vou torrar em outro lugar. Mas para onde ele volta? Para o santuário. Ele volta lá para servir Eliseu, como se não tivesse acontecido nada. Sabe o que faltava na vida dele? Sensibilidade, simancol. É alguém com duplicidade de perfil. Alguém que tinha um problema ali, muito sério, no caráter. E Eliseu fala, e aí onde você estava? Eu estava ali por aí. Mas eu voltei, eu estou aqui, chefe. Falei, filho, você não sabe que meu espírito, ele caminha, ele sabe de todas as coisas. E nós aqui, nós não precisamos de prata. Nós não precisamos de especiarias. Nós precisamos do Senhor. Naquele momento, queridos, a lepra que estava em Naamã, ela acomete a vida de Geazi. E o duro, que é o mais triste, se nós lermos um pouquinho adiante, Geazi era para ser o que mesmo? Profeta, querido, sucessor, era para estar no lugar do pastor Cleiton. Sabe o que ele se transformou? Um contador de histórias. Quantos aqui querem ser contadores de histórias? Eu não quero. É um quase. Tanto que lá na frente tem um rei, aí o rei pergunta, me fala um pouquinho sobre Eliseu. E ele começa a contar a história da mulher, que ele cura o filho e tal, a mulher chega. Virou um contador de histórias. Virou alguém que só lembra daquilo que aconteceu. Ficou no quase. Ele tinha um coração duplo. Era uma pessoa dissimulada. Sabe o que é alguém dissimulado? Dissimulado é alguém que você acha que tem o coração, você acha que está junto com você. Isso a palavra é para nós, é de confronto para nós. Mas muitas vezes nós não somos transparentes com a nossa liderança. Talvez Geazi, sabe o que faltou? Chegar para Eliseu e falar, Eliseu, vem aqui, você não aceitou aquele dinheiro lá, mas eu fiquei muito tentado. Você viu, a gente está com necessidade aqui, tantas coisas, eu fiquei tentado em ir lá. Sabe que talvez Eliseu falasse, puxa Geazi, é verdade, a gente está com algumas necessidades e não tem pecado nenhum. Vamos aceitar aqui algo para a gente fazer um puxadinho maior, para a gente fazer alguma coisa, fazer um investimento aqui, não tem problema nenhum. Olha só,
só de compartilhar o coração. Estou conjecturando aqui, mas poderia com certeza acontecer isso. Mas foi para o beleléu. Eu estou aqui caminhando para o final. Eu comentei, abri a semana passada ministrando sobre Paulo, que ele foi a oferta derramada no altar de libação, uma oferta de bebida, ou seja, é uma oferta derramada, não é nem aquela oferta que você vê, aquela oferta que, uau, porque Paulo não queria aparecer. Eu quero aqui mostrar o currículo, falar do currículo de Paulo. O Paulo, queridos, foi o oposto de Caim. Eu podia falar de tantos outros aqui. Ele seguiu um caminho oposto a Saul. Ele seguiu um caminho oposto ao de Geazi. Eu quero ler aqui para vocês, está lá em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Se você quiser acompanhar, aí, não sei se vai projetar no telão. 2 Coríntios, do 11, 23 até o 33. Eu quero ler aqui com vocês, diz assim: são eles, servo de Cristo? Está fazendo uma pergunta aqui. Estou fora de mim para falar desta forma. Eu, ainda mais, 2 pontos, trabalhei muito mais, fui encarcerado mais vezes, fui açoitado mais severamente e exposto à morte, repetidas vezes. 5 vezes, recebi dos judeus 39 açoites. 3 vezes, fui golpeado com varas. 1 vez, apedrejado. 3 vezes, sofri naufrágio. Passei 1 noite e 1 dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente, ou seja, exposto muitos dias, viajando de uma parte a outra. Enfrentei perigos no rio, perigos de assaltantes, perigos com meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigos dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede, muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas, ou seja, com todas as minhas células, com todos os meus discípulos. Quem está fraco, que eu não me sinta fraco? Quem não se escandaliza, que eu não queime por dentro? Se devo me orgulhar, que seja nas coisas que mostram a minha fraqueza. O Deus Pai do Senhor Jesus Cristo é bendito para sempre. Sabe que não estou mentindo. Em Damasco, o governador, nomeado pelo rei Aretas, mandou que se vigiasse a cidade para me prender. Mas, de uma janela na muralha, fui baixado numa cesta e escapei das mãos deles. Queridos, sabe por que muitas vezes nós ficamos ali no quase? Porque nós achamos que muitas vezes a nossa vida cristã é como se fosse um piquenique. Não tem problema, não tem luta, não tem desafios. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês: o Evangelho da Cruz, ele é desafiante. Se alguém falou para você, vem para o Evangelho, se torne um seguidor de Cristo, sua vida vai mudar, você não vai ter mais problema. Essa pessoa talvez faltou com a verdade com você, porque nesse mundo nós vamos sofrer muitas aflições. E eu quero fazer uma pergunta aqui para você. Paulo, tem 2 formas de nós morrermos. Morrer, primeiro, eu coloquei uma ordem aqui.
Morrer cheio, repita, morrer cheio. Ou morrer vazio, repita, morrer vazio. Você escolhe como você quer morrer. Primeiro, você pode morrer cheio. Tem até o pessoal diz por aí que o lugar mais rico do mundo é o cemitério. Porque ali é onde tem sonhos enterrados, tem projetos nunca realizados, enterrados junto com aquelas pessoas. Coisas mal acabadas, inacabadas. Pessoas que morreram cheias de sonhos, cheias de projetos, cheias de coisas para fazer, mas não realizou. Ou você pode morrer vazio. Pastor, mas vazio. Vazio. Paulo morreu vazio. Se esvaziou, porque tudo aquilo que ele tinha para sonhar, tudo aquilo que ele tinha para realizar, tudo aquilo que ele tinha para fazer, ele colocou em prática. Ele pôde dizer para o Senhor: Senhor, eu cumpri o meu propósito aqui nesse lugar. Eu estou indo para o céu, mas eu estou indo vazio, em nome de Jesus. Fique em pé no seu lugar. E eu quero perguntar para você mais uma vez: o que você quer? Como você quer morrer? Cheio ou vazio? Quantos querem morrer aqui vazios? Levanta a sua mão. Querido, eu quero morrer vazio. Eu quero morrer vazio, porque eu quero de fato colocar em prática tudo aquilo que o Senhor colocou diante de mim para ser realizado em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Ele vai fazer isso na sua vida. Ele vai fazer isso na sua vida. Você crê nisso? Eu queria que você fechasse os seus olhos. Eu quero aqui orar com você. E eu quero declarar aqui que você vai ter um currículo como o de Paulo. E o currículo, o que ele mostra? O que aconteceu naquela data de início e na data de fim. Queridos, eu não estou falando de como nós vamos ser lembrados aqui não. Porque todo mundo que morre, por mais traste e pior que seja, vira santo. Essa é a grande verdade. Todo mundo vai no dia do velório, no seu velório, no velório do pior traste, bateu, estuprou, matou, roubou. Ele era tão santo, ele era tão bom para mim. Mentira! Mentira! Era nada. Eu não estou querendo dizer isso não. Como você vai ser lembrado depois, mas eu quero algo relevante. O que aconteceu da data de início e da data final na sua vida? Eu quero ler o texto que eu li a semana passada. Eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida. Paulo dizendo: está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Alguém que chegou até o final. Agora, o que está reservado? Sabe o que está reservado para mim? A coroa da justiça. O Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os meus irmãos que amam ao Senhor. Levanta as suas mãos, eu quero orar. Senhor, essa palavra aqui é uma palavra que o Senhor primeiro falou comigo, uma palavra para nos desafiar. Ó Pai, tantas pessoas com tantos projetos na área financeira, pessoal, familiar, e tantas situações que muitas vezes, ó Pai, tem nos feito desistir, abandonar, mas nós não queremos, ó Pai, seguir o fluxo, ó Pai, fácil, ó Pai, porque nós não queremos, nós falamos semana passada, não queremos, ó Pai, cumprir o fluxo, ó Pai, por conta errado, por conta das barreiras, ser guiados pelas circunstâncias, levando lixo como o rio Tietê. Não é o propósito dele, não é o nosso propósito. Por isso eu declaro que nós não vamos ser guiados pelas circunstâncias. Nós vamos sim, como igreja, cumprir o nosso propósito. Nós rejeitamos o quase nas nossas vidas. Senhor, eu declaro que o quase
está apagado, anulado na sua vida, nas nossas vidas. O que tem diante de nós, ó Pai, é a coroa da justiça, assim como Paulo declara: combati o bom combate, guardei a carreira, Senhor, aposentei a minha fé, porque eu não preciso mais, eu estou vazio, eu estou sendo derramado como uma oferta de bebida, não tem nada, Senhor, não tem nada mais para me fazer, não sobrou nada, porque tudo aquilo que estava ao meu alcance foi feito. Eu declaro essa unção, Senhor, sobre as nossas vidas, uma unção de conquista, de graça, Senhor, sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, queridos. Deus abençoe. Bom grupo pequeno, em nome de Jesus. Glória a Deus.